Olá, bom dia para quem é de dia, boa tarde para quem é de tarde e boa noite para quem é de noite. Prezados espectadores do nosso canal na tela e no rádio, gostaria de pedir, antes de iniciar a nossa fala sobre o nosso tema de hoje, que você se inscrevesse no nosso canal, desse um joinha e compartilhe com os seus amigos nas redes sociais. Dessa forma, você está ajudando de forma decisiva para que nós possamos continuar desenvolvendo esse nosso trabalho para levar a informação e, evidentemente, a troca de ideias e de conhecimentos com vocês, prezados internautas e espectadores do nosso canal na tela e no rádio. O tema de hoje, que nós iremos discorrer nesta oportunidade, ele vai ser em cima de duas falas que eu trago comigo quando ouvia o presidente da República Federativa do Brasil, o Jair Messias Bolsonaro, ele falar duas frases que eu entendi de muita grandeza e de extrema importância para o nosso Brasil, para os brasileiros e brasileiras de bem e do bem. Atentai-vos e preste bem atenção. O presidente da República, em uma das oportunidades, nas suas falas, ele disse essas frases que entendo de uma grandiosidade incomensurável. Ouçamos aqui agora essa narrativa que eu passo para os senhores e as senhoras espectadores. O presidente Jair Bolsonaro, ele dizia em uma das oportunidades, quando se pronunciava de que o Brasil, para dar certo, basta não roubar. Entenderam? Então, frase do Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil, que foi eleito democraticamente pela maioria absoluta e democrático voto da população brasileira. Ele disse o seguinte: o Brasil, para dar certo, basta não roubar. E o Brasil não pode estar feliz enquanto o nordestino está passando fome e sede. Frase de efeito e uma frase muito verdadeira, porque é essa a realidade que ao longo dos anos e séculos que nós vivenciamos nesse Nordeste brasileiro. Prezados espectadores, o Nordeste brasileiro é uma região de uma riqueza impressionante, como todo o nosso Brasil. Sabemos disso, mas todas essas riquezas que existem no nosso Brasil, que poderia nos outorgar o ranking, dentre outras nações, como das maiores nações do mundo. Era para estarmos aí disputando primeiro, segundo lugar no ranking internacional, como das maiores potências em todo aspecto falando. O que nós temos no Brasil, na verdade, as outras nações mundiais não têm e gostariam de ter. Mas as nossas riquezas, a nossa grandeza, toda esta dimensão que poderia estar sendo revertida para a nação brasileira durante os anos que se passou, infelizmente, foi tirado de forma selvagem, de forma antidemocrática, de forma cruel. O brasileiro, durante todos estes anos, décadas, centenários aí, desde a fundação, aliás, da descoberta do Brasil, que nós somos roubados. Então,
na fala do presidente, ele diz com bastante grandeza e patriotismo. Porque frases de tamanha importância só pode surgir do sentimento de quem tem amor a essas cores. Essas cores que representam o nosso Brasil. E no Nordeste brasileiro, quando o presidente se referiu ao Nordeste, é porque ele sabe muito bem do potencial que é o Nordeste. E todos nós sabemos do potencial que existe nesse Nordeste brasileiro. Esse Nordeste tem clima, tem solo fértil e tem um povo honesto e trabalhador. Nós temos os grandes exemplos na nossa nação de grandes talentos da nossa música, por exemplo, é do Nordeste. Dos mais renomados humoristas é do Nordeste. E de tantos outros segmentos que se fosse enumerar, passaríamos muito tempo aqui falando, porque realmente aqui está o apogeu da sabedoria, da dignidade e do amor a esta pátria. Imaginem os senhores a grandeza e o discernimento e a vontade de vencer e de impulsionar este Brasil para onde cada um de nós gostaríamos que ele fosse, para que nós tivéssemos vida digna e plena, para que não vivêssemos na escravidão. Quantos brasileiros e brasileiras saíram do Nordeste, por exemplo, para ir ganhar, é claro, a vida nos grandes centros, a exemplo desta grande cidade e esse grande estado que é São Paulo. São Paulo praticamente foi desbravado pelos nordestinos. Sim, senhor. Nordestinos que saíram das suas terras, dos seus torrões, da sua terra natal, a bordo de pau de araras. Pau de arara é caminhão, gente. Eram cobertos com lonas e ali colocavam bancos de madeira e aquelas famílias, muitas vezes, a mala que levava era um saco e um nó, como diz com muita propriedade o nosso rei do Baião. Imagina, o rei do Baião é do Nordeste, o saudoso Luiz Lua Gonzaga. Então, esse nordestino que foi desbravar São Paulo, que hoje é esta selva de pedra, essa grande metrópole, uma das cidades maiores do mundo, e a cidade mais importante economicamente falando do Brasil, ela foi desbravada pelo nordestino. Os europeus estrangeiros que vieram para São Paulo, para essa região, para a região sul do Brasil, exemplo do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, eles nunca tiveram, essa capacidade, esta coragem, inclusive na época de enfrentar os animais silvestres, animais selvagens, onças e tudo mais, nas densas matas, nas densas florestas. E o nordestino foi justamente quem desbravou tudo isso. Quando, por exemplo, da colheita do algodão, do amendoim, era o nordestino que fazia esta prática de trazer o progresso para esta cidade hoje que é das mais importantes do mundo, São Paulo. São Paulo, a tradicional e bem assim conhecida como Terra da Garoa, onde muitos nordestinos ainda hoje estão lá. Então, estes são pontos. E quando se fala desse Nordeste, é para se apaixonar pela história e pelo legado. E a grande tristeza é que durante todo esse decorrer de tempo, nós fomos sempre discriminados, inclusive até como sub-raça, por algumas figurinhas, uma minoria, claro. Não eram pessoas de bem e do bem, mas que discriminaram por inúmeras vezes, inclusive na mídia, isso muitas vezes se deu publicidade, mas o nordestino nem com isso se sentiu acanhado e não perdeu a sua dignidade
e a sua vontade e o seu desejo de ver esta pátria crescer e chegar aos moldes que nós merecemos, não só nós nordestinos, mas nós brasileiros. O Brasil é nossa casa, o Brasil é nossa pátria, o Brasil é o nosso apogeu. E hoje está aí o presidente da República mostrando para que veio. Diante de tanto sofrimento e diante de tantas situações que enfrentamos para chegar a tal ponto de eleger alguém que tivesse esse discernimento, este sentimento de brasilidade em devolver o Brasil que é nosso. Isso é de uma grandeza tamanha que você não pode imaginar, e de se ter a gratidão devida para este cidadão que comanda a nação brasileira, que se doou de corpo e alma. Contrapartes no argumentos. Sabemos o que aconteceu, que quase perdi a sua vida. Mas Deus é tão bom e uma prova inconteste de que Ele existe, de que Ele operou pela vida do nosso presidente da República, porque o Brasil precisava de alguém que tivesse este sentimento patriótico, este sentimento de solidariedade e este sentimento cristão. E foi a você, Jair Bolsonaro, que Deus te deu essa outorga, chancelada por nós brasileiros de bem e do bem. Estamos vendo hoje esse Nordeste respirando através de outros ventos, com inaugurações, com obras impactantes, que irá tirar, não tenho dúvidas disso, da extrema pobreza tantas e quantas famílias que viveram humilhadas durante todo este período, passando as mais diversas privacidades e humilhações. Esse seu trabalho dá dignidade, dá o resgate, a vida digna e plena que Jesus prometeu para cada um de nós. E não poderíamos deixar passar e deixar de dar publicidade e levar ao conhecimento da sociedade que reflitam neste momento de tamanha gravidade, de muitas incertezas que estamos vivendo, porque existe pessoas aí apavoradas, aquelas que destruíram esta nação, que dilapidaram o nosso patrimônio, a nossa casa, as nossas riquezas, as nossas grandezas. Essa gente que está, bastante preocupada pelo seu trabalho, presidente da República, pelo seu trabalho brasileiro e brasileiras de garimpar forças e energias positivas para manter o nosso presidente governando o Brasil que é de todos nós. Com tantas situações criadas, mas nem com isso Deus abandona e desampara aqueles que têm compromisso com a dignidade e com a vida humana. Estamos vendo, ultimamente eu falei, aliás, na última matéria que gravamos aqui, eu falava sobre as obras da transposição do Rio São Francisco, um sonho de décadas, que existia no Nordeste. E só roubalheira que aconteceu com esta propositura de trazer água para o Nordeste, porque realmente o Nordeste só precisa isso. É vontade política, dignidade, chuva de honestidade, como diz a estrofe de uma das músicas, muito bem produzida, inclusive por um nordestino, chuva de honestidade. E é isso que o Brasil está resgatando. A chuva de honestidade, a chuva de dignidade que o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está consignando à nação brasileira e, por conseguinte, aqui no Nordeste brasileiro. Trazendo água, firmando parcerias com as novas tecnologias de Israel para implantar programas de irrigação no nosso Nordeste. Israel
é um exemplo para o mundo. Israel, que foi dos países referências, que não tinha uma sequer gota de água potável, mas o governo visionário de Israel deu saber, ofereceu oportunidade para os seus filhos estudarem e buscar as tecnologias que oportuniza hoje Israel ser uma das grandes nações nesse contexto de irrigação, de dessalinização. Vou falar em língua popular para você entender: tirar o sal da água salgada e tornar ela consumível pelos seres humanos. Então, esta parceria que o presidente Bolsonaro, que foi a Israel, trazer para o Brasil é de extrema importância. Isso vai nos trazer a dignidade. Isso vai trazer a oportunidade de nós não estarmos mendigando aos políticos que escravizam o nordestino por um carro-pipa, por uma lata d'água e até mesmo por um copo d'água. Como diz uma das estrofes musicais da música popular brasileira: traga-me um copo d'água que eu tenho sede, pois essa sede pode me matar. E água jorrando nos canais, nos mananciais nordestinos, irá inundar de dignidade, de grandeza e de fartura, que inclusive vai chegar na mesa daqueles que durante muitos anos e décadas escravizaram o povo brasileiro. Porque o alimento vem da terra, a terra que é cultivada pelo bravo nordestino, pelo bravo sertanejo, de mãos calejadas, pele rugada pelas intempéries da natureza, mas acima de tudo a dignidade, a coragem de trabalhar, de impulsionar o desenvolvimento deste Brasil, nunca foge do sentimento do caboclo e da cabocla nordestina. E nós estamos vendo inúmeros projetos, as proposituras do governo Bolsonaro para com o Nordeste. Incentivar o homem do campo a continuar no campo trabalhando, trazendo além da água, oferecendo projetos que sejam, na verdade, plausíveis para cada nordestino. Dona Maria, que quer criar sua galinha, seu José, que quer fazer a sua criação de peixe, incentivando a piscicultura, a caprino-ovinocultura, que é uma região dotada para tal, a bovinocultura, na agropecuária, na indústria e no comércio, na educação de qualidade, porque a educação que nós estamos vivendo hoje neste Brasil está sucateada, é um verdadeiro prostíbulo o que nós estamos vendo. Desculpem a minha franqueza, porque esta é a realidade. Diante do que nós estamos vendo, as nossas crianças, a nossa juventude, sendo doutrinadas de forma demoníaca. Não podemos buscar outro adjetivo a não ser este, de forma triste. Então, tudo isso está se renovando por este Brasil que nós estamos reconquistando através de Jair Messias Bolsonaro, que dentro das suas proposituras está o Nordeste como parâmetro, como uma questão de honra e de amor ao próximo e ao semelhante. O que diziam que o Bolsonaro ia esquecer o Nordeste, ia, na verdade, deixar os nordestinos morrer de fome e de sede, os nordestinos que estavam, na verdade, nos programas, em programa social, que inclusive diziam aqui, em todas as esquinas, que o Bolsonaro ia acabar com o Bolsa Família. O Bolsonaro está provando aí que não é isso, quer dar dignidade, quer dar a condição para você não viver de esmola, e sim você prosperar. Eu pergunto para você agora, pai de família, mãe de família, meu querido jovem, minha querida sociedade. Você prefere ter uma condição para crescer na vida, para você ter a sua casa, você ter o seu carro, o seu comércio, você ter a sua propriedade, você ter uma vida digna, ou você quer continuar na esmola, sem ter nada disso? Qual que seria a sua alternativa? Qual que seria o seu desejo maior? De viver, repito, na extrema miséria, na extrema pobreza, sem crescer, sem ter nada para lhe dar uma vida digna e aos seus filhos e à sua família? Ou você queria ter a oportunidade de crescer
com incentivos de um governo patriota, de um governo que está provado aí que é as cores real do Brasil. O nosso verde, da nossa esperança que está nas nossas matas. O branco que institui a paz. O azul, o nosso céu, onde está a morada do Pai Criador que doou a sua vida em detrimento da nossa vida, Jesus Cristo. E o amarelo, as nossas riquezas. O ouro que durante décadas e séculos roubaram da gente. Está aí o exemplo da Amazônia. Eu conheço um pouco, fiz algumas viagens para Manaus e até digo aos brasileiros que tenham oportunidade, visite Manaus, a região norte do Brasil, uma região rica e muito bonita para se ver. E muita coisa estava no anonimato. Com o governo do Bolsonaro, aquelas ONG bandidas lá rapearam o Brasil durante muitos anos. Então estão vazando. Porque o Mourão está lá, né, Mourão? Nosso vice-presidente, com toda uma equipe de brasileiros que preza pela segurança e a integridade da nossa nação brasileira. É este o Brasil que nós queremos, que a sociedade seja protegida e que não esteja refém da marginalidade, da criminalidade, a nação desarmada, a nação desprotegida por governos comunistas deste Foro de São Paulo, da nova ordem mundial e desta gente que quer institucionalizar no mundo governos ditatoriais. Governos que querem escravizar nações. A exemplo, nós estamos vendo aí os nossos irmãos aqui do vizinho estado do vizinho país, Abel, do vizinho país, Venezuela, de Cuba, que são escravizados, da própria China, que só sabe fazer o mal às nações. Eu até quero te fazer um questionamento. Você teria coragem de tomar uma vacina da China para combater este vírus que está, na verdade, acabando com nações, fragilizando economias, para eles virem depois comprar, como já estão comprando terras aqui, estão comprando empresas aqui no Brasil, inclusive aqui no meu Sergipe, comprando terras para instalar usina geradora de energia solar. Vamos deixar isso acontecer? O Brasil é nosso. Tem que dar oportunidade aos brasileiros a construir, né, o nosso parque industrial, as nossas empresas que venham produzir. Chega de China, como não bastasse, né, a introdução do bicudo no Brasil, que acabou com a cultura do algodão. As pessoas mais idosas sabem do que eu estou falando. Onde aqui no nosso Sergipe, por exemplo, nós tínhamos indústrias de beneficiamento de algodão, fechou todas, porque o algodão acabou. O chinês, né, sempre ambicioso, sempre comunistas e ditadores, acabaram com a cultura do algodão no Brasil. E hoje, essas doenças tristes que estão aí, acabando com vidas, e prefeitos e governadores macumunados, recebendo dinheiro da China, a serviço da China comunista e dizimando vidas, né? São verdadeiros genocidas que irão pagar sim, se não nos tribunais dos homens, mas no tribunal divino. Porque quem semeia vento, tempestade colherá. E assim, eu deixo esta reflexão para você ver, né, o Brasil que nós estamos vivendo, este Brasil que já deu certo, Brasil que é nosso. E o Jair Messias Bolsonaro, ele precisa do nosso apoio como nunca, porque ele está sendo, na verdade, atacado de todos os lados. E o Brasil vai passar limpo. É uma questão de tempo, gente. Questão de tempo, de equilíbrio, porém, nunca deixarmos de guarnecer a nossa casa, o nosso patrimônio, que é o Brasil, repito, o Brasil de todos nós brasileiros de bem e do bem. E investimentos para o Nordeste, eu não tenho dúvidas. Inclusive, nosso presidente, olha para o nosso Sergipe, como Alagoas, o Canal do Sertão. Se em Sergipe nós não temos senadores que estiveram preocupados agora em votar, por exemplo, a censura, né, para a internet, para que tire a internet do cidadão humilde, das famílias e dos brasileiros. E de modo que estão censurando porque, na verdade, não tem compromisso com a liberdade do nosso povo e com a democracia. Onde que está a democracia dessa gente? E nós temos 8 deputados federais que até o momento são decepcionantes para Sergipe. Mas eu tenho certeza
que Vossa Excelência, com o coração patriota, com o coração cristão e humano, vai olhar para a minha região, inclusive aqui eu moro numa cidade do sertão sergipano, a cidade polo do sertão, Bacia Leiteira, do estado de Sergipe, Nossa Senhora da Glória. E desde do então governador da época, que inclusive era um visionário nessa questão hídrica, que trouxe água para a nossa região que vivia, na verdade, a penúria, né? O nosso ex-governador João Alves Filho, diga-se de passagem, foi um grande governador, dos maiores governadores que Sergipe já teve. E tentou trazer esse canal para o nosso sertão, queria beneficiar alguns municípios, mas infelizmente aqueles do quanto pior, melhor, travaram esta condição para nós sertanejos e para nós sergipanos, e de modo que castraram a economia, o progresso e o desenvolvimento, né, que ele viesse a acontecer na nossa região do Alto Sertão Sergipano, e por que não dizer que iria beneficiar todo o estado de Sergipe. Nós estamos próximo aqui à hidrelétrica de Xingó, no Canindé de São Francisco, esta cidade de Canindé que nos anos 70 eram 26 casas, 26 residências. Então o visionário governador da época, João Alves, criou a nova Canindé e trouxe a usina junto ao governo federal para se instalar em Sergipe. A cidade de Canindé tem projeto de irrigação, que é um grande exemplo, a exemplo de Juazeiro e Petrolina, e Vossa Excelência, tenho certeza que vai investir muito forte com a turma aí de Israel, inclusive nas fontes geradoras de energia solar que está bombando. Tenho certeza que Vossa Excelência vai investir, está investindo em alguns estados nordestinos já, a perfuração de poços artesianos com dessalinizadores, né, a estruturação das rodovias que estavam sucateadas e das nossas forças armadas que tentaram acabar e, sim, dar segurança ao homem de bem e do bem para que a gente possa crescer esse Brasil e chegarmos daqui com fé em Deus, presidente. Daqui a 5 anos, nós estamos disputando aí no ranking internacional como das maiores potências do mundo, né, em termos de economia e assim sucessivamente. Então, fica aqui o nosso abraço e que você dê um likezinho, você inscreva no nosso canal e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais. Na tela e no rádio, no próximo vídeo, nós traremos assuntos pertinentes à grandeza deste Brasil e aquilo que serve como, na verdade, nutriente para que nós possamos continuar dando a nossa parcela de brasileiros que quer o Brasil pujante, um Brasil igualitário para todos, que se viva dignamente. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.